dia, boa tarde, boa noite, lideranças do Brasil. Podcast Bastidores da Vitória entrando no ar. Hoje vamos falar sobre educação financeira para mulheres. Guarde dinheiro, mentoria, comportamento financeiro. Elas investem? Como superar barreiras administrando suas finanças com inteligência? Eu sou Sérgio Zimmermann, arquiteto e consultor. Olá, me chamo Martina Rodrigues, sou advogada e consultora. Nossa convidada de hoje é administradora de empresas formada pela Fundação Getúlio Vargas, com especialização em gestão de negócios, planejamento financeiro e familiar. Em 2021, fundou o movimento Elas Investem. Bem-vindo ao programa, Cris Della Justina. Obrigada, pessoal. Obrigada pelo acolhimento. É um prazer estar aqui falando desse tema que eu sou tão fã e que eu acredito que leva as mulheres para um outro nível. Ótimo. Cris, permite que eu te chame Claro. assim? Queria começar perguntando assim, né, o que motivou, né, a criação do movimento Elas Investem, né, e qual é o principal propósito, assim? Então, o movimento Elas Investem, ele começou a partir de 2019, um pouquinho antes da pandemia, quando eu fazia um MBA na Unicinos, né? E o meu trabalho de conclusão foi exatamente porque eu tenho uma longa história aí de 35 anos de mercado e eu percebia, né, no dia a dia que as mulheres tinham uma forma diferente de lidar com o dinheiro e na tomada de decisão. E aí levei para o meu orientador na época, né? E ele achou bárbaro. E a gente, em 2019, falava muito pouco de educação financeira. Hoje ainda se fala, mas na época, muito pior ainda, né? E aí, a minha orientadora acabou sendo uma professora, ela se apaixonou pelo tema, eu fui a mercado e descobri questões muito relacionadas ao comportamental, quando eu fui pesquisar os motivos que levam as mulheres a investir de uma forma diferente dos homens. E aqui eu não estou dizendo que tem melhor e nem pior, é um comportamento diferente. Então, assim, começou em 2019, né, voltando à pergunta inicial, exatamente porque eu me interessei em saber, né, as diferenças de comportamento entre, né, homem e mulher e o quanto isso poderia me ajudar no meu trabalho no dia a dia, em função de que eu atendo os dois públicos, né? Então, posso seguir? Claro, tranquilo? Uhum. Então, assim, aí terminei meu trabalho de conclusão, em 2020 veio a pandemia. E eu tinha, naquele momento, uma expectativa de estar levando isso ao mercado, né? E aí veio a pandemia 2020, 2021, e a gente não sabia como as coisas iam ficar. Eu resolvi segurar um pouquinho, mas sempre com aquela sensação de que eu poderia agregar muito na vida de outras mulheres, né? Porque, acima de tudo, existe um tabu da mulher falar sobre dinheiro. Exatamente pela nossa história, pelas questões como nós fomos educadas, né? De que o dinheiro é para o homem administrar e não a mulher. Eu comecei a cada vez me encantar mais e querer, né, compartilhar. E eu diria mais, assim, eu acho que o que me levou também foi democratizar, né, a educação financeira, a área de finanças, os investimentos. Por quê? A maioria das pessoas, das mulheres que eu atendo, elas sentam e dizem, eu não sei nada. Elas já sentam e falam isso, né? E isso me mexe comigo, assim, no sentido de que, tudo bem, nós não soubemos, a gente não teve essa educação, mas a gente pode aprender, a gente pode querer virar o jogo, né? Então, o Elas Investem surgiu disso. Muito bem. E como a segurança e a autoestima da mulher se relaciona com a administração financeira e esse empoderamento feminino? Se as coisas estão muito misturadas nas mulheres, né? Isso, eu sou fã de um livro que é a Psicologia Financeira, do Morgan Housel. Ele traz, e para mim a leitura do livro em 2021, que foi quando eu lancei, veio, digamos assim, completar aquilo que eu já sentia no meu dia a dia, de que o comportamental das mulheres, ele faz ela tomar decisão na hora de investir e na hora de tomar decisões que tragam conforto e segurança, diferente do homem. E isso está comprovado cientificamente, que as mulheres, qualquer decisão que ela vai tomar, ela tem que se sentir segura, principalmente em relação à família.
E quando a gente fala de lidar com o empoderamento e com as questões femininas né, das mulheres irem para o mercado de trabalho, tomar decisões, né, no seu próprio negócio, o emocional ele vem junto, ele não separa. E não é incomum eu atender mulheres que dizem: eu quero segurança em primeiro lugar. Primeiro, que elas externam isso. E segundo, que isso realmente, como eu falei, está comprovado, né? A gente toma a decisão muito mais bem embasada, né? E normalmente a gente precisa, as mulheres, isso eu vivo todo dia, elas precisam saber onde o dinheiro está sendo investido, como vai ser o comportamento, que tipo de investimento que ela está fazendo, senão ela não decide. E, via de regra, o homem decide rápido. Bota aqui, faz isso e tal. A mulher não. Ela para, ela pensa, ela pede 1, 2 dias, depois ela toma a decisão já com segurança. Então, respondendo à tua pergunta, Martina, as questões emocionais elas estão 100% relacionadas com segurança, né, e com objetivos de vida. Isso também, né, quando a gente fala de empreendedorismo feminino, a gente não pode esquecer que o empreendedorismo feminino ele vem a partir de uma necessidade, muitas vezes, financeira. Né? Existe uma diferença muito grande entre mulher que empreende para botar a comida na mesa e daquela mulher que empreende porque ela tem recursos, ela quer efetivamente fazer alguma coisa a mais, ela quer trabalhar e ela quer criar, às vezes, oportunidades que ela não teve no mercado de trabalho. E tudo isso passa pelo fator segurança. Não existe decisão feminina em relação a dinheiro que não venha junto com o fato de saber se aquilo vai ser seguro, se vai trazer que tipo de retorno, o risco que ela vai correr. Eu ia te perguntar isso, porque se ela tem essa questão da segurança arraigado na personalidade dela, então, normalmente, a mulher deve ter um perfil mais conservador. Total. Mais conservador. Normalmente, tem uma questão bastante forte, assim, os impactos que aquele investimento vai ter. Né? Então, assim, tem sempre uma pergunta: que tipo de investimento eu estou entrando? O que tem nesse produto? Né? Tem sempre que ter uma conversa junto, esclarecendo para que a mulher saiba. Eu falo isso, inclusive, em alguns momentos no Instagram, que é finanças com propósito, que é o que eu faço. Porque eu costumo demonstrar para essa mulher que está investindo comigo e que está me... Não é só investir também, né, gente? Elas tiram dúvidas, elas querem... Eu tive um caso agora vindo para cá, que eu até me atrasei um pouquinho, porque uma cliente está querendo comprar um terreno na praia. É uma mulher de 63 anos, que está para se aposentar, que vai sair de uma renda de R$30 mil no mês para uma renda de 6, que é o INSS, que é natural, né, para os brasileiros, e quer fazer um investimento no imóvel na praia e me questionando se isso ia ser bom para ela ou não. Né? Discutimos onde é o imóvel, né? Quais as perspectivas ambientais daquele lugar onde ela quer comprar. Quer dizer, é um pacote. Sempre vem com perguntas muito relacionadas à segurança, ao propósito, né, daquele investimento e os impactos que aquilo vai trazer, muitas vezes, né, no meio ambiente, na vida que ela tem, com a família. Então, tem sempre um olhar, né, 360, assim, é diferente. O homem, ele senta e me pergunta: onde é que eu tenho que investir? O que é que tu acha? Eu estou pensando em fazer isso, o que é que tu tem para contribuir comigo? Se é uma compra de um bem ou uma venda, vou fazer um investimento, mas é sempre muito focado no negócio em si. A mulher, não, ela traz sempre uma visão: mas o meu filho, mas o meu marido, mas o meu neto, eu estou pensando nisso para eles. Então, tem muito da nossa história aí, da coisa da mulher ser tem até um livro que fala disso, que é esqueci o nome agora, mas é a jornada dessa mulher que quer sempre acolher, né, a família e sempre pensar nos demais. E quando ela investe, ou quando ela monta um negócio, ou quando ela empreende, ou seja o que for, não é diferente. Emocionalmente, isso tá tudo correlacionado. Interessante, né? Muito. E tu pega, eu acredito, o teu público é um público mais selecionado. Tipo, seria classe B, classe A, alguma coisa. Exatamente.
A gente que trabalha com política, né? A gente vê muito a mulher, por exemplo, nas classes C, D e E é censo do IBGE, isso são arrimos de família. Exato. E principalmente ali na pandemia, os maridos ficaram desempregados, as mulheres, famílias inteiras, e daqui a pouco a mulher começou, vou vender bolo no pote, vou fazer isso, e deu certo. E começou a empregar a família inteira. E cresceram, e daqui a pouco estão com dinheiro e não sabem investir, né? Então, pessoal, ó, fica a dica, Exatamente. né? A Tu sabe pessoa que faz a no- roda girar, só que daí, tipo, tá, e agora? Então, precisa ter aquele polimento, digamos, né? Porque a coragem ela já tem, mas falta uma orientação. Exato, isso é um grande problema, né? Porque a maioria das empreendedoras abre, e vocês devem saber esse dado, e quebra antes do 2º ano de vida. Sim. Exatamente pela falta de educação financeira. Sendo que no censo de 2022, saíram alguns números bem interessantes. Assim, 88% dos lares brasileiros têm contribuição feminina na renda. Sim. Né? Desses 88%, 74% estão normalmente endividados. Né? E quase 40% deste número, desses 78, 74, não me lembro agora, 70 e poucos por cento precisam tomar dinheiro em banco para conseguir completar a sua renda. Então, a situação no Brasil ela é muito ruim, né, em termos de educação financeira, e aí não importa se essa mulher... Claro, nós não estamos falando aqui de uma mulher com formação superior, que tem acesso, né, e tal. Se nós vamos falar da média das mulheres, né, brasileiras, a maioria desconhece completamente, né? 95% não tem sequer um controle das suas despesas, né? Então, assim, e um país em que as pessoas não têm o controle do que ganha versus o que gasta, que é uma coisa básica, não tem como dar certo, né? Então, infelizmente, o empreendedorismo feminino, e eu atendo muitas mulheres também que estão empreendendo, que muitas vezes utilizam do próprio recurso que têm, mas, assim, sabem empreender, têm a veia para fazer negócio, mas não consegue ter acompanhamento depois, não consegue ter controle, não consegue entender um fluxo de caixa, não consegue saber onde que está indo esse recurso, mistura, via de regra, o dinheiro da empresa com o seu dinheiro pessoal, gasta demais, e os números são alarmantes. Assim, tu falou do censo, é triste até a gente olhar, eu, enfim, me deparo muito com isso no meu dia a dia, mas é bem como tu colocaste. Essas mulheres que... Tem dados, inclusive, da OCDE, que diz que o Brasil é o 3º país que na pandemia, teve mais problemas com questões financeiras e endividamento das famílias. E nós vamos levar, principalmente as mulheres, existem também estudos que demonstram mais de 100 anos, para voltar a termos um patamar que nós estávamos ali na pandemia. Então, são números muito, enfim... Alarmantes, né? Tristes, e que, assim, ó, e que não existe também um interesse. Não, eu já ia te comentar isso, porque a gente tem divergências políticas, pautas que são contra a educação financeira, por exemplo, nas escolas. Exatamente. Eu me lembro que eu sou da época das técnicas comerciais que, né, tinha no colégio, a gente aprendia a fazer duplicata ali, preencher, né? Preencher cheque. Pode ser hoje nem se usa mais cheque, mas na minha época existia. Então, tipo, a pessoa, preencher cheque, duplicata, que bobajada. Mas tem, sabe? Virou A uma pessoa questão... tem gente que não sabe ler um extrato bancário. Bem básico. Então... Mas nesse Exatamente. contexto, né, qual é assim os maiores desafios, né, que as mulheres enfrentam quando se trata de dinheiro e finanças assim pessoais? Né? O maior desafio é exatamente o não conhecimento, né, de coisas básicas, sabe? Às vezes eu converso com mulheres que têm patrimônio, que herdaram do pai ou que se separaram e receberam, e aí eu vou ter conversas básicas. Tu sabe o que é inflação? Tu sabe o que é taxa de juros no Brasil? Não. Então, assim, eu não estou falando de pessoas humildes, sem conhecimento. Não. Eu estou falando de mulheres, muitas vezes até com formação superior, que não sabem e não foram, digamos assim, estimuladas a isso.
né? Então, assim, o maior desafio, Sérgio, te respondendo, na minha opinião, é exatamente a falta de educação financeira. A falta de estímulo para que essa mulher tenha um... Não precisa... Já vem na educação. Assim, Exato. né? Ela não foi preparada para aquilo. Exatamente. Ela não foi preparada e o pior, as mulheres 40 mais, que é o público que eu, via de regra, mais me relaciono, que são aquelas que já estão numa fase da carreira, em que elas já estão conseguindo guardar dinheiro e tal, não receberam nenhum tipo de estímulo e, ao contrário, né? A gente sabe, a nossa geração, né, que sempre era delegado a figura masculina. Quem vai cuidar disso é o teu pai, quem vai cuidar disso quando tu casar é o teu marido, né? Então, a gente recebia esse desestímulo, né? E aí, isso foi se tornando uma coisa cultural. Então, a maior dificuldade hoje, te respondendo, é exatamente a falta de conhecimento. Porque como é que tu conversa com uma pessoa, e eu tento explicar, ser o mais didática possível, se a pessoa não entende o que é taxa de juros? Que ela não sabe o quanto o dólar impacta no dia a dia. Né? Então, fica difícil. Eu tenho que, muitas vezes, voltar lá atrás, sabe? Começar, olha, a taxa de juros é aquela determinada pelo Comitê de Política Monetária. Aquela que dá no Jornal Nacional. É, isso aí, entendeu? A variação do câmbio. Então, eu acho que a falta de conhecimento faz com que a mulher acabe tomando decisões desinformada e acabe gastando mais do que ganha, né? Não tendo um controle familiar. Outra coisa que eu queria dizer para vocês também, que é uma das grandes dificuldades que eu percebo, é a falta de conversa familiar. Né? Atendo mulheres que muitas vezes ficaram... Tive casos na pandemia de mulheres que receberam bons valores que não sabiam nem quanto o marido tinha. Sentar comigo eu já e dizer... fiz muito inventário de ter que chegar, levar a família inteira para o contador, todo mundo sentar nossa, eu nunca tinha visto a declaração de imposto de renda. Assustador. Então, tem várias respostas para a tua pergunta, mas eu diria que se tivesse um pouco mais de conhecimento das mulheres, não precisa ser uma profunda entendedora do mercado financeiro, mas coisas básicas, né? Isso facilitaria muito para que negócios, né, se consolidassem, de que mulheres não colocassem fora, muitas vezes, heranças que recebem ou patrimônio que herdou, né? E aí a gente tem casos aí de pessoas que ganharam Big Brother, que ganharam loteria. Por quê? Exatamente pela falta de conhecimento de como lidar com o dinheiro. Então, esse, para mim, é o principal ponto, assim, nevrálgico da economia. Às vezes eu acho, é um achômetro, né? Que as pessoas pensam assim, eu ganhei uma bolada, dinheiro, uma super fortuna, não vai acabar, e se ofendem em ter uma orientação, né? E buscar, imagina, eu sou filho do fulano, neto do Beltrano, eu sou rica, minha classe A, não, dinheiro, aquele teu gasto mensal permanece. E se tu ganha herança e tu não tem a renda, tu não está trabalhando e tu só está gastando aquilo. Bom, o dinheiro Jorginho Guinle, exato. Né, que eu diga. É um dos maiores exemplos. Sabe? Né? Até ele empobreceu, quer dizer. Né? Então, pode acontecer. Acontece. E é isso. E também, quando tu não sabe como lidar com aquilo, né? Então, é como qualquer coisa na vida. Se tu não tiver alguma orientação, de alguma forma, né? Se tu não cuidar, por exemplo, do carro, eu tenho que botar óleo, eu tenho que fazer a revisão, é uma educação sobre como lidar com o veículo. Se tu tem dinheiro e tu não sabe como lidar com ele e não sabe o que entra e o que sai, é natural que a pessoa se perca e quando vai ver já não tem mais. E eu já tive N situações assim, né, de pessoas que herdaram e que não... E a gente tem aí vários exemplos, né, de famílias, inclusive, que acaba, né, por falta de conhecimento e por falta de interesse também. Eu acho que o brasileiro, ele infelizmente é uma população que se acostumou muito com a inflação, né, em décadas aí antes do Plano Real lá. A inflação, o que a gente era educado a fazer? Quando entra o salário, eu lembro do meu pai correr no supermercado e vocês lembram disso? Tinha aqueles freezers horizontais. O rancho, a compra do mês. Exato. Estocava, porque no outro dia já estavam remarcando. Né? E nós somos filhos dessa época.
né? Então, o que acontece? A nossa memória, né, educacional nesse sentido, ela é péssima. A gente se acostumou num país dessa forma. E aí o que adiantava tu fazer muito controle, muita conta, se a inflação comia tudo que se ganhava? Então, essa história ela é muito antiga, né? Assim, não é uma questão de agora, né? Eu tenho filhos, enfim, de 30 e uma de 20, 22. Eles já têm uma outra visão sobre o dinheiro, eles já são controlados, eles já sabem, né? Eles não nasceram nessa época de inflação. Então, o dinheiro para eles já funciona de uma outra forma. Mas consegue nós... se organizar, né? Exato. Já é... Não são todos. Muitos jovens, infelizmente, não têm. Mas, até talvez por eu ser dessa área, eu sempre estimulei muito e sempre mesada, né, com controle, qual é o propósito disso e tal. Então, claro que isso faz diferença quando se tem alguém na família que possa ajudar. Mas quantas famílias que pai e mãe vivem devendo o tempo todo, né? E tomando empréstimo e paga aquele, já tem outro, e consignado, e crédito bancário, então... E juro composto, né? Até porque o banco é banco, né? O banco, ele é rentista, ele vive disso, ele não vai, se quiser caridade, vai no centro espírita, né? Exato. O banco não vive disso. Não. A pessoa não... Ontem eu atendi... Né? Chegar lá. Não é Ontem assim. eu até atendi uma pessoa que me procurou, que está comprando um imóvel de R$1 milhão, e ela sentou comigo e falou assim, eu vim aqui para te ouvir porque o meu gerente do banco ele está querendo que eu tome um financiamento de 20 anos, mas eu tenho esse dinheiro aplicado. E eu disse, mas a senhora vai tomar financiamento por quê? Com uma taxa de juros de 14% ao ano? Não, é que ele disse que é melhor para mim. Para ele ganhar pontos, né? É melhor para o banco. Para ele cumprir Gente, meta. R$1 milhão. Pô. Claro, porque daí não perde o dinheiro que a pessoa está aplicando, empresta, ganha uma bolada. Só que a pessoa, ao invés de pagar R$1 milhão, ela vai pagar, ao invés de pagar um apartamento, ela vai pagar 4, 5. Né? No empréstimo de 20 anos, com uma taxa de juros, né, como a nossa. Uma tabela price aí que... Exatamente. Então, essas questões... E para ver uma pessoa... Uma professora universitária, uma pessoa com um nível de escolaridade muito bom, mas que também não aprendeu a cuidar do dinheiro. Por isso que é importante a gente falar disso. Por isso que onde eu posso, eu vou para levar isso. Porque eu acho que se eu conseguir mudar uma cabeça, 2, 3... numa palestra, eu já fico feliz. Claro. Porque eu acho que isso é um conhecimento que não ocupa espaço, que vai fazer as mulheres progredirem e conseguirem, né, ter controle sobre o seu dinheiro. Saber que tomar um financiamento é um custo mensal de pelo menos 1,5% ao mês. E que não tem investimento que reponha isso. Não tem. Então, tu vai estar contraindo, vai casar com financiamento uma pessoa de 65 anos. Durante 20 anos, vai até os 85 anos pagando. Me diz que gerente de banco é esse, gente? Até é engraçado, né? Porque tem banco que analisa até a idade da pessoa. Então, dependendo de uma certa idade, nem libera, né? Mas daí a gente está falando de um cliente de alta renda, que tem acesso a crédito, que tem renda comprovada. É tudo que o banco quer. Bota um seguro junto, né? Que se a pessoa morrer, o seguro cobre. Tá tudo certo. O banco ganha um spread ali, um dinheiro de R$1 milhão. Sai rindo. Fica mamando 20 anos. Exato. E assim, eu sou do mercado bancário, eu trabalhei 35 anos. Trabalhei em grandes instituições, foram grandes escolas para mim. Mas como tu bem falaste, Martina, é o negócio do banco, é o business dele. Exato. É emprestar para quem não precisa. Exato. E eu tu vai falar com o teu gerente, o gerente diz assim... Tá, vamos supor, hipotético, tá? Mas, tipo, tu ganha 5 mil, tá? Olha só, eu tenho aqui um seguro de vida, é R$1.000 por mês. A pessoa ganha 5 mil, gente. Aí vai me contratar. Olha só, eu tenho um prêmio de capitalização que daqui a 3 anos tu vai resgatar. A pessoa ganha 5 mil, vai gastar 1.000 num título de capitalização. Ele está marcando ponto na carteira dele. Ele precisa marcar ponto, gerente. E a pessoa não está e principalmente os idosos, né, Cris? Chega lá muitos idosos, muito. Muito, muito. Assim, é complicadíssimo. Chega a ser triste, sabe? Eu trabalhei num banco que faz muito consignado e me dava pena do que essas pessoas... Elas vinham procurar a agência... porque elas já tinham tomado crédito no INSS consignado, as pessoas recebiam, sei lá, 3 mil, eram pessoas de baixíssima renda. Sim.
E já estava devendo 6, 8, 10. E quando aquela pessoa que ligou por telemarketing vendeu, ela já vendeu um seguro junto, ela já vendeu um título de capitalização. Então, a pessoa, quando ia receber o salário lá, ela não tinha praticamente nada para receber. E o pior, vinha a família junto, porque toda a família dependia. Exato. Né? E aí, essas pessoas, elas ficam bravas, porque o banco não quer mais dar crédito. Só que tu tem um limitador, né, para conceder crédito. 30% consignado, 40%, né? Agora não estou eu nem sei mais, sabe? Mas me dava pena. Eu juro para vocês, assim. Às vezes, uns velhinhos, assim, que tu via que vinham de longe para saber, mas eu preciso. Então, esse é o retrato do Brasil, que eu acho que é o pior dessa história toda, né? Quando a gente vai mexer um pouco nos números, assim, e o Serasa Experian, ele tem informações muito precisas, assim, né, do nível de endividamento do brasileiro. E, assim, o número é alarmante. Assim, mais de 80% dos brasileiros não sabem nem quanto ganham. Porque o salário entra e ele já conta o cheque especial e aquele cheque especial já faz parte da renda dele. E aí vira uma bola de neve, que a pessoa chega num ponto que ela não paga mais. E aí perde carro, perde casa, perde tudo. E aí ela toma num lugar e aí aquele já não dá mais, aí ela vai no outro. Eu vivi isso muitos anos da minha vida, assim, era um negócio que eu sempre pensei, eu nunca quero viver assustador. isso. Eu advoguei no direito bancário, eu tive uma cliente, assim, uma que era 5 empréstimos. Ela tirou o primeiro, daí num banco X, depois o outro para pagar o primeiro, daí o terceiro para pagar os outros. Exato. Eu não, vamos organizar aqui o seguinte, tu tem esse teu carro aqui, tu vai vender o carro. Não vou vender. Exato. Porque o meu carro é importado, porque daí as pessoas vão falar mal de mim. Eu falei, bom, agora tu ainda tem um carro, vende agora, porque aqui é juro composto. Tu sabe? É assustador. Tu tá tocando num ponto também, que me lembrei agora. Eu tenho uma palestra que eu faço sobre educação financeira para mulheres. Eu trago um dado lá, que é sobre a questão da exposição social, do quanto as questões de rede social, elas impactam no endividamento das mulheres. Porque existe uma autoridade social de ter o carro, de dizer que mora em tal lugar, de comprar a bolsa da moda, e mulher é muito mais refém disso. Então, quando eu trago essa informação, assim, elas normalmente ficam, sabe, tipo, é verdade, eu sou assim. Porque prova social é o nome disso. Prova social. E isso é comprovado em finanças comportamentais, que é uma outra área que eu também estudo e gosto muito. Outro podcast já. Finanças comportamentais aqui. Porque está tudo relacionado, gente. Não está separado. Se tu está emocionalmente abalada, às vezes, o que a mulher costuma fazer? Vou comprar um sapato, vou comprar uma bolsa. Uma bolsinha. Por quê? Porque isso vai me ajudar. Claro. E isso é o quê? É adrenalina no cérebro, né? A endorfina. Ao invés de comer, como uma... Né? Exato. Verdade. E nós, mulheres, infelizmente, nós somos muito mais suscetíveis a isso. Né? Porque a gente está no nosso DNA, eu acho. Então, parece que aquilo vai resolver o problema. E a questão da prova social, ela é muito séria também nas mulheres, com essa questão de rede social, onde a pessoa fica seguindo influencers e propaganda de loja. Ficam vendendo joguinho e coisinha. Então, quando, às vezes, alguma mulher me diz assim, me pergunta, né, o que eu faço para eu parar de comprar? Vai para o psiquiatra. Desinstala tudo que tem no teu... Vai para o psiquiatra, gente, psiquiatra, também. centro espírita, reza, mas não gasta. Porque... Não, é assustador. Mas uma das primeiras coisas que eu digo é desinstala tudo no teu celular que seja de banner, de loja. Mas daqui a pouco nós vamos falar bem das mulheres também. Porque tem aquela mulher que segura o marido, porque tem o marido que joga, o marido que isso, e a mulher é ali, ó. Segura. Enquanto toma aguinha, então eu vou mandar um abraço especial para nossa audiência, para o Ricardo, de Minas Gerais, para o Augusto, de Passo Fundo, para a Letícia, de Canoas. E logo, logo, fiquem atentos, vamos lançar a nossa série de e-books Personalidades Vitoriosas para inspirar você. Eu queria aproveitar também para os agradecimentos aos nossos parceiros, SBS Engenharia Limitada, solidez que inspira a confiança, grandes obras, grandes realizações, Facas Dom Cássio Selaimen, facas com alma, use com orgulho e guarde por gerações. Fundasolos, marca com passado, presente e futuro.
Sinduscom, há 75 anos, conectando, construindo e transformando o habitat dos gaúchos. Cicepote, Sindicato da Indústria da Construção de Estradas, Pavimentação e Obras de Terraplanagem em geral. Juntos somos mais fortes. E vocês, através do nosso QR Code. Cris, retomando. Existe um histórico de desigualdade entre homens e mulheres? Existe. Muito forte. E tem total influência no comportamento financeiro das mulheres. Né? A desigualdade, por exemplo, na questão da empregabilidade, né? A desigualdade em termos de ganho. Né? Existem também dados nos comprovam aí que as mulheres, no mesmo emprego, ganham 20% a menos. Né? A gente tem outras questões também relacionadas como a maternidade. Né? A gente se afasta de alguma forma, né? E isso vai impactando, além de outros fatores. Muitas vezes a mulher, claro, tem o trabalho dela fora e ela tem o trabalho de casa. Então, ela acaba não conseguindo, às vezes, se dedicar tão bem, acaba, muitas vezes, perdendo o emprego. Né? Enfim, tem um histórico muito grande aí relacionado a isso que faz com que a gente tenha mais dificuldade de lidar com o dinheiro também. Se a gente for relembrar, né, gente, assim, olhar um pouquinho para o passado, as mulheres só foram ter direito ao voto em 1962. Né? E somente na Constituição de 1988 que a gente foi considerado igual. Perfeito. Até lá, nós tinha que pedir permissão para o marido, tinha que pedir para trabalhar. Eu trabalhava no banco nessa época, e vocês vão lembrar, o Banco Nacional, que era o patrocinador do Ayrton Senna. Eu quero, por favor. E eu me lembro, a Constituição foi em 1988, e eu me lembro que em 1993, 94, por aí, que a gente começou a ter mulheres procurando para abrir conta no seu nome. Porque até então elas usavam o CPF do marido. E eu lembro que quando a gente ia fazer entregar para os clientes o informe de rendimentos para eles declararem, a gente perguntava, a senhora quer também? Não, eu declaro o nome do meu marido. Eu tinha, nessa época, 24 anos, 25 anos, e eu me lembro que, quando eu cheguei em Porto Alegre, que eu sou do interior, eu já fui, naquela época, fazer meu CPF, porque eu queria trabalhar. E tinha pessoas no banco, clientes, mulheres de 50, de 60, de 40, que não tinham CPF. Então, isso é muito recente. Né? E as declarações eram todas no nome do marido. Então, assim, a mulher não existia naquele momento. A renda era do meu marido. Mesmo que ela ganhasse, quem declarava era ele. Então, isso é tão recente que, respondendo à tua pergunta, essa desigualdade em termos de, não só da questão de ter um salário inferior, como também influencia, porque a gente teve que aprender a lidar com o dinheiro de uma forma meio atravessada, né? Do tipo... No tranco, né? Exato. No tranco. Então, essa história é uma história, digamos assim, triste, né? Da gente ter ficado para trás em relação ao homem. E, de novo, assim, eu não gosto disso, de vincular uma coisa a outra, né? Do tipo, porque o homem sabe, a mulher não sabe, ou a mulher é a coitadinha. Não. A gente é histórico do né? Brasil. E aí a gente teve que aprender a lidar de uma forma meio torta, em que agora nós somos a primeira geração de mulheres em que as mães trabalharam fora. Né? Via de regra, as mães, antes da geração dos anos 70, como é o meu caso, elas trabalhavam, mas elas não... trabalhavam em casa, eram donas de casa, ou elas trabalhavam junto com o marido, elas não tinham um emprego de fato fora, elas não eram advogadas, elas não eram, né, administradoras e tal. Então, a nossa geração, a geração a partir dos anos 70, é que começou a ter que lidar efetivamente com o dinheiro e saber como que eu faço isso, né? Como é que eu administro, se eu não recebi educação nenhuma. Né? E mesmo quem faz universidades, tu fez direito, o Sérgio acho que é engenheiro, arquiteto. Isso. Vocês tiveram alguma aula na universidade de finanças? Nada. E como é que eu tu tive abre teu no escritório? currículo um pouco. Eu tive foi economia. tudo no tranco. É no tranco, mas é no tranco. Mas na economia, o que a gente aprende? A história da economia do Brasil. Demanda elástica e inelástica. Inflação. Qual é o papel do Banco Central?
né? Tu vê como o estudo está desatualizado, né? Porque o advogado ele é um profissional liberal, então a cadeira de economia tinha que ser totalmente voltada para como abrir seu escritório. Exato. É um MEI, tu vai ter MEI, tu vai ter direito ao simples, tu não vai ter... Tu estava falando uma Né? coisa assim, da mulher não sempre dar referência ao marido. Me lembrei de uma história aqui de um conhecido meu, né? Médico, famoso e tal. Já faleceu, mas a filha dele, que era da minha geração, né? Quando chegou a idade de querer escolher uma profissão, queria ser médica, que nem o pai. E o pai se indignou com aquilo. Imagina, minha filha médica. Não. Resumindo, ela se formou em biologia, porque ele não deixou ela estudar medicina, porque isso não era para mulher. Ele é médico. Tá aí. Não, e é um todo, né? O Brasil, se for analisar a história do Brasil, é contado mentira ou meias verdades. Porque, por exemplo, a primeira governante do Brasil, primeira mulher. Presidenta. Mentira, gente, mentira! Imperatriz Maria Leopoldina! Por favor, 1800 e pedras, sabe? Já nem me lembro. Por favor, sabe? Então, assim, a gente de propósito para não enaltecer as mulheres, sabe? É complicado. Eu lembro que quando eu cheguei do interior, que eu sou natural de Rio Pardo, né? Eu vim para cá para estudar com 17 anos. E aí eu queria trabalhar. Eu passei no vestibular na Unicinos, ia para São Leopoldo e ficava em casa de manhã e eu quero trabalhar. Eu escrevi uma carta, que na época, vocês lembram que só tinha orelhão, quem tinha telefone em casa era... Né? Você que não sabe o que é orelhão, procura no Google, né? Porque não vou aqui, o podcast é outro assunto. Eu lembro que eu escrevi uma carta para o meu pai e para minha mãe, pedindo autorização, eu tive que pedir autorização, aí eu já tinha 18 anos, para eles me emanciparem, eu tinha 17, perdão, para eu poder começar a trabalhar, porque eu queria ganhar meu dinheiro. Então, assim, eu estou falando da década de... Isso foi em 1988, exatamente o ano da Constituição. Mas a gente saía de casa para estudar, não era para trabalhar. Né? Então, assim, nós fomos vencendo tantas etapas que hoje a garotada mais nova, né, eles não têm essa noção. Não. Porque as meninas hoje, né, estão empreendendo com 14, 15 anos, viram influencer, não sei o quê, já começa a ganhar dinheiro, às vezes até mais do que a gente, né? Mas a nossa geração é uma luta diária, né? Nós éramos educadas para quê? Para casar e para ser professora. Quando tu queria alguma coisa um pouquinho diferente, bom, aí tu tinha que achar o teu lugar, de alguma forma, né? Tu tinha que ser muito boa e tinha que ser diferente. Eu lembro de reuniões, assim, do banco, na época, com 20 anos, eu já, digamos, já estava mais encarreirada, assim, eu já trabalhava desde os 18, que a gente ia de terninho nas reuniões. Claro. Para ficar mais parecida com os meninos, com os homens. Porque os chefes, naquela época... usavam terno e gravata. Então, a gente usava uma camisa branca e na época eu trabalhava no Unibanco e um terninho preto. Para que a gente se assemelhasse. Opa, são iguais, não são diferentes. Então, a gente evitava de usar saia. Gente, eu estou falando de 1990, não estou falando de 1800. Eu estou falando de 90... Meu filho nasceu em 93. Em 95 foi quando eu assumi o primeiro cargo de gestão. Na época eu trabalhava no Bank Boston, vocês vão lembrar, um banco americano, enfim, maravilhoso. E a gente ia para São Paulo, eu lembro, para as reuniões, e na mesa era comum, assim, ter 40 lideranças e 3, 4 mulheres, assim. E a gente praticamente não falava. Era uma minoria. Estou falando quase não falava. 98, 99, anos 2000, estou falando de 20 anos atrás. Né, que é uma coisa que eu comecei a falar antes, a questão de discutir dentro de casa sobre dinheiro. Dinheiro não é feio. Dinheiro, né, o dinheiro está aí para prover. Nós, brasileiros, também fomos condicionados, no passado, a pensar que dinheiro é uma coisa ruim. Então, o dinheiro é sujo. Né? É o histórico de um país assistencialista e não empreendedor, né? Exatamente. Os empreendedores no Brasil são mal vistos. Exato. Pelo Estado, né? O empreendedor e o empresário. Exato. Ele é o vilão da história, sendo que é ele que dá o emprego. É ele que sustenta. É ele que sustenta os impostos aí desse pessoal aí. Cris, quais são os primeiros passos assim, para uma mulher que quer começar a organizar suas finanças? Vamos lá. O primeiro passo, eu digo com 100% de certeza, é saber o quanto ela ganha e o quanto ela gasta.
E aí não precisa ter uma planilha super extra, multi, blaster, de Excel e nem nada. Pega os caderninho e bota lá o que ganha, o que gasta e tenha um acompanhamento. Ah, esse mês gastei demais na luz, o ar-condicionado, muito calor. Então tá, então da onde eu vou tirar para suprir isso aqui? Então tem um controle financeiro. Isso é o básico. E outra coisa que eu diria, somando a isso, saber onde está indo o dinheiro. Né? Quando a gente anota, e estudos também comprovam isso nas ciências comportamentais, que quando a gente anota onde que a gente gastou, a gente consegue, com o tempo, se habituar a fazer isso e começar a estranhar quando tu bota dinheiro demais numa coisa que... Opa, tô gastando demais em iFood, não sei se eu posso falar, mas né, tô gastando demais saindo para jantar, gurizada, tô gastando demais na balada, né, ou a gente tô gastando demais em roupa. Então, assim, a gente categorizar é muito importante. E hoje, os aplicativos dos bancos, eles já trazem isso, né? Tipo, tu gastou em restaurante, tu gastou, né? Outra dica que eu dou, Sérgio, é separar as despesas. Né? Isso funciona muito bem com o público feminino. Faz um cartão para as despesas com supermercado, alimentação. Tenha um cartão, talvez, para gastar com a diversão, porque aí tu vai saber o que eu estou gastando saindo todo final de semana e o que eu estou gastando em alimentação. Então, assim, primeiríssima coisa é ver onde está indo os seus recursos, ver o que está ganhando. Se eu estou precisando pegar todos os meses dinheiro de algum outro lugar para suprir digamos assim, os gastos. Opa, para tudo. Tem alguma coisa errada. Como tu falaste antes muito bem... Viver de acordo com a sua realidade, né? Se eu tenho que vender um carro, se eu estou fazendo uma dívida, vende o bem. Vende o bem. Quita começa tudo. De novo. Vamos lá. Eu acho que ter o controle aí, né, somado à questão de ter alguma educação financeira, de novo, né? Entender que aquela soma ela tem um sentido na vida, que é eu conseguir olhar o quanto eu estou gerando de renda e o quanto eu estou gastando. Né? E aí lê alguma coisa sobre educação financeira. Não ocupa espaço. Porque daqui a pouco vem um gasto emergencial. Sim. Então. E aí tu faz como? Se está já tudo comprometido. Aí vem a famosa reserva de emergência, né? Que se bate tanto na educação financeira também, que é se ter... O recomendado é que a gente tenha pelo menos 3 meses de custos pagos nessa reserva de emergência. Isso é o que digamos assim, a teoria diz. Mas o importante é ter alguma reserva. E outra coisa que eu acho bem importante trazer aqui, não é o quanto a gente ganha que vai determinar se tu vai ter ou não reserva de emergência. É a disciplina e a organização. Porque a gente vê muitas pessoas de baixa renda que, mesmo ganhando, às vezes, pouco, ela determina que 20% do que ela ganha vai para uma reserva. Então, às vezes... Já aconteceu, assim, muito, até na época de banco, de atender, por exemplo, motorista de táxi, pessoas, né, com profissões mais humildes, às vezes, mas que tinham reservas. Assim, eu trabalhei no Itaú muitos anos, né? Foram 12 anos, foi uma grande escola para mim. E o Itaú tinha muito cliente que era oriundo, assim, doceiras, coisas, sabe? Que o IBGE... coloca a pessoa como classe C, só que ela está na economia informal ainda. E ganhando muito mais, às vezes, que advogado, engenheiro, médico e tal. Mas que ela tem disciplina. Exato. Né? E isso é que determina o quanto a gente vai conseguir ter sucesso nas finanças. Isso vale, não é só para mulher, vale para homem e para mulher, mas o principal é ter ali, claro, despesas versus renda, né? Determinar que despesas são essas, onde está indo, porque se a gente sabe onde está indo, a gente consegue mexer, né? Consegue melhorar isso e ter educação financeira básica, saber o quanto é o custo do dinheiro, o que é inflação. Né? Eu diria que isso é o pontapé inicial, assim, porque no momento que a pessoa começa a olhar isso já, a sua vida financeira como... Não, eu sou uma empresa. Claro.
né? Assim como nós que somos autônomos, né? Somos profissionais liberais, a gente sabe que se a gente não levantar todo dia e não for trabalhar, a gente não vai ter ninguém que nos remunere, né? A gente saber que nós, pessoas físicas, somos uma pequena empresa e que a gente precisa ter o controle da nossa vida. Porque isso é que dá segurança, tranquilidade para tomar decisão. Eu já ia te perguntar isso. Quais são as estratégias para empreender com segurança? Bom, só vou repetir a resposta, né? Ter uma educação básica para saber no empreendimento, né, quais os custos necessários para abrir um negócio, ter um plano de negócios, né, um business plan que te dê lá, né, uma visão 360 onde que tu vai investir na hora que tu vai. Eu sou uma empreendedora, por exemplo, né? Tive uma carreira bancária, 35 anos, me aposentei, ok, mas comecei do zero aos depois de com 48 anos, acho que foi, eu tenho uma reserva e como é que eu vou fazer dar certo, né? Hoje eu sou sócia de um escritório de investimentos, na época era de outro, mas assim, eu tenho que me pagar. Claro. Isso é um empreendimento. E ali eu aprendi na dor que eu não tinha mais aquele CNPJ que me pagava todo mês, chova ou faça sol. Né? Eu sempre troquei de um banco para outro, já estava empregada e tinha férias, tinha 13º. Quando a gente vai empreender, a gente tem que ter uma noção básica, obviamente, do custo do dinheiro, quanto que isso vai custar. Eu vou alugar uma sala, eu vou trabalhar sozinha, eu vou convidar alguém para dividir comigo, quanto eu vou investir, é viável, vou investir em marketing, não vou. Eu comecei a cuidar, eu cuidei sempre das minhas redes sociais. E fazem 2 anos que eu penso assim, eu quero botar alguém para cuidar, porque eu não tenho tempo, porque eu acho que é importante, né, eu estar divulgando o meu trabalho e tal. Só que naquele momento, né, não dava. Né? Eu tinha saído de um divórcio muito difícil, com 30 anos de casada, estava me reinventando, estava ali tendo que dar conta de muitas coisas com advogado, que eu não contava antes. Né? E como que eu faço isso? Eu vou empreender? Não dá para ter alguém que cuida da rede social, não dá para ter fotos, não dá para... Então, vou eu fazer. Agora, faz 1 mês atrás que eu contratei uma pessoa. Então, assim, empreender isso, né? Eu acho que respondendo assim, a dúvida... Não importa se é um empreendimento, se é um empreender grande ou pequeno, a gente tem que ter a noção do que a gente está fazendo. E ser humilde, né? Ser humilde, é o que eu sempre digo nessa vida, nós somos eternos aprendizes e as pessoas, aquilo que a gente falou, as pessoas têm vergonha de perguntar, de se informar, porque, eu sou oriunda, olha meu sobrenome, eu sou fulano de tal. Olha, tem que, às vezes, cortar na raiz e se reinventar. Né? Dói. Sabe que os casos em que se tem mais perda financeira e que é mais difícil da mulher se recolocar é na morte do companheiro, obviamente, e na perda do emprego e no divórcio. São os 3 casos que é mais difícil. Eu experimentei na carne a questão do divórcio. E hoje eu falo com muita propriedade para as minhas clientes, para as pessoas que me procuram, assim. Eu sei o que é perder eu também nível de vida e depois de tu estar num patamar, essa é uma das dores mais difíceis para um ser humano, é tu sair do patamar e tu abrir mão, não, esse carro não consigo mais. Primeiro que ninguém casa para se divorciar. Exato. Né? Então tu tem que trabalhar com aquele teu fracasso pessoal primeiro, né? Então é isso aí, mas dá para se reinventar. Não, tranquilo, mas tem que ter essa autorresponsabilidade. Exato, e essa humildade que tu comentaste, né? Do tipo, o que agora é prioridade, né? Vem de novo a questão do planejamento financeiro. Bom, eu tenho uma reserva de emergência, eu tenho que tomar decisões agora, eu vou gastar toda ela e vou ficar nervosa ou eu vou fazer as contas de acordo com o que eu posso, tendo custos menores, né? Cortando despesas, que é a grande dor do ser humano também. É bem ruim. Cortar despesas. É ruim. Mas tem que cortar. E quem sabe dali desse choque não vem aí ressignificar as coisas, né? E das grandes dificuldades, foi aí que eu também... Casualmente, o Elas Investem, ele nasceu do meu divórcio. Para, tu tem que contar daqui a pouco isso aí. Agora tu pergunta outra coisa. Vamos suspense agora. Mas nessa cultura, assim, né, que investir é um assunto masculino, né? Como é que vamos desmistificar isso, né, e incentivar a mulher a encarar, né, o investimento? Como é que se desmistifica isso?
tu sabe que isso é muito difícil, né? Hoje, o número de mulheres investindo na Bolsa de Valores, nos últimos 6 anos, ele está estagnado. É cerca de 1.300.000 mulheres que investem, né? E dessas, 50% desse público tem entre 40 e 60 anos, e o restante são investidoras acima de 60 anos. Então, assim, é um dado que reflete a questão da mulher enquanto investidora no Brasil. Ou seja, a gente quer coisas mais conservadoras, a gente não quer arriscar, porque a gente tem uma questão mental aí muito forte de que o dinheiro, quem sabe decidir investimentos é o homem, e não nós. Isso é real. Isso apareceu na minha pesquisa lá em 2019. Eu experimento isso todos os dias e, assim, muitas sentam comigo e dizem, eu não sei nada. Eu preciso que tu faça tudo para mim. Exatamente por tudo que nós falamos antes aqui. A falta de estímulo para que a gente, né? E aí, o que acontece? Via de regra, quando eu atendo homens, eles dizem assim, mesmo que eles não saibam, eles dizem que sabem. O homem, né? Agora Vamos falar mal dos homens. Eu acho que a primeira coisa é a gente ir empoderando as mulheres com o conhecimento, que é o que eu faço, né? Quando eu faço palestras, quando eu tenho oportunidade, hoje eu estou aqui, essa semana eu já gravei um outro, é empoderar a mulher, é dizer, o dinheiro é para nós, nós podemos e nós sabemos, porque pesquisas comprovam que as mulheres investem melhor do que os homens. E eu tenho dados, assim, maravilhosos. Chegou o momento. Eu disse. Nós investimos melhor. Por quê? Não porque nós soubemos investir. Não. É porque nós somos mais cuidadosas. Nós arriscamos menos, né? E nós nos informamos mais. Ou seja, aquela mulher que investe, ela normalmente, é o que eu falei antes, ela procura entender o que ela está fazendo. E isso nos diferencia dos homens. Então, estudos comprovam que nós soubemos investir. Na pandemia, por exemplo, o número de saques de dinheiros investidos das mulheres foi muito menor do que dos homens, foi pelo menos 20% a menos. Porque as mulheres fizeram de tudo para não ter que mexer na reserva. Elas fazem renda extra. Brigadeiro para fora. Para não mexer. Por quê? Porque o dinheiro nos traz segurança. Então, mentalmente, nós precisamos ter essa reserva para a gente se sentir tranquila. E o homem não. Ele é mais... não, daqui a pouco eu ganho de novo. Daqui a pouco vai dar tudo certo. É uma questão aí muito, efetivamente, das diferenças que existem. E aí, como estimular as mulheres? Exatamente trazendo a educação financeira, falando, né, o que é inflação, o que é juros, o que é IPCA, o que é Banco Central, essa sopa de letrinhas que o mercado financeiro não quer que as pessoas saibam. Né? O que é um CDB, o que é uma LCA, o que é uma B3, uma Bolsa de Valores. Então, sempre que eu tenho oportunidade, eu quero falar sobre isso. Porque eu acho que isso é que nos empodera para que a gente possa tomar decisões e investir. Eu tenho N casos assim, que eu poderia trazer de mulheres que se divorciaram e que são, né, que são minhas clientes, enfim, e que tiveram que aprender ali a lidar com dinheiro e entender, bom, o que eu faço primeiro? Vai ler. Lê, eu te dou algumas literaturas, pega tal livro, vai te informar um pouco. Isso faz com que a gente se sinta mais capaz para sentar na frente do assessor ou do gerente, ou seja, de quem for, e poder falar. E poder dizer, né, olha, eu quero investir em CDI, eu quero investir em renda fixa, eu quero alguma coisa com inflação, porque a inflação vai voltar, quer dizer, ela nunca sai, né? Não, no Brasil não sai, é uma coisa que é cuidado aqui. Mas saber que ter investimentos atrelados à inflação é que vai trazer devolver o poder de compra, manter o poder de compra. Então, assim, são essas coisas, Sérgio, que eu acho que vão fazer as mulheres efetivamente tomar decisão, se empoderar efetivamente, saber, não, eu sei investir, eu sei cuidar do meu dinheiro. Perfeito. Então, é uma coisa tão simples e, ao mesmo tempo, tão distante, né? Porque eu me deparo todos os dias, e vocês, com certeza, têm pessoas também conhecidas que... Não, mas é o fulano que cuida, mas é o Beltrano que cuida para mim. Mas vamos retomar uma coisa assim para tentar clarificar ao máximo, assim. Como sair das dívidas e retomar? Como sair das dívidas e retomar? Essa é uma pergunta bem interessante. Primeiro ponto, e com certeza é o que
é determinar que dívidas são essas. Né? Tu já trabalhou com direito bancário, eu tenho uma vasta experiência aí. É saber que dívida que eu tenho. Eu tenho dívida de carro, eu tenho dívida de cheque especial, eu tenho dívida de cartão. E, no caso das mulheres, se não me engano, 70% ou 72% do endividamento é no cartão de crédito, porque é o crédito mais fácil, que tu vai pagando rotativo e o juro é estratosférico. Então, assim, saber que dívidas eu tenho. E aí, nomeando essas dívidas, selecionar o que eu vou pagar primeiro. Porque, às vezes, não dá para pagar tudo. Então, aí vem um conceito de bola de neve, né? Que é o quê? Eu sei que eu tenho 2 dívidas, a do carro e a do cartão de crédito. A do carro é 5.000, a do cartão é 20. Eu consigo pagar as 2? Não. Vende o carro agora. Mas se eu resolver primeiro a pequena e eu consigo resolver e consigo botar dentro do meu orçamento, aquilo te traz uma coisa boa, do tipo, eu consigo resolver. E aí tu cria coragem e consegue pagar maior. Perfeito. Então, isso é uma estratégia que se utiliza quando a pessoa tem muitas dívidas. Comer o mingau pelas bordas. Exatamente. É o enfrentamento, né? Tem que ir, aí tu assimila aquilo e retoma com força. Outra coisa importante também é saber que taxa de juros que está sendo cobrada naquele empréstimo que eu tenho. Né? Se a gente sabe também, bom, esse aqui, a taxa de juros é 1% ao mês. Esse aqui é 5%. Tem gente que se endivida em banco com taxas 5, 6, 7% ao mês, né? Nossa. Bom, qual que é a pior? É essa. Então, se eu não conseguir resolver agora, pelo menos eu tenho que botá-la como prioridade daqui a pouquinho. Por quê? Porque aquela vai ser mais difícil de eu conseguir eliminar. E quando o devedor... É muito comum, principalmente o devedor de cartão de crédito, quando ele recebe a fatura, ele não abre. É verdade. É muito comum. O cara já pensa, estou devendo no condomínio, estou devendo aqui, então eu vou pagar o condomínio, senão daqui a pouco o apartamento vai a leilão, né? É bem isso. E o nível de endividamento no Brasil Nossa. é um número muito grande, assim. Se não me engano, mais de 60%. Saiu um dado da Serasa agora há pouco tempo. E a taxa de juros que se trabalha é... Exatamente. É isso aí. Como é que se cria assim uma educação financeira para as filhas, vamos dizer, né? Para criar assim uma geração de mulheres mais independentes financeiramente, né? Como é que é isso? Como é que podemos começar lá no início, né? É uma tarefa, não é fácil, mas como eu sempre falo assim, quando algumas mulheres me perguntam, como é que eu falo de dinheiro com meu marido? Algumas perguntam isso, né? Nossa. Fala como tu fala de outros assuntos. Senta, principalmente no início da relação, né? Que é quando o amor é lindo, né? Então, assim, vamos falar de dinheiro, como é que vai ser as nossas divisões, Com os filhos, é a mesma coisa. Tem que se falar de dinheiro desde criança. Não tem nada de errado, não tem nada de feio. Tá lá com seus 5 aninhos, já vai ganhar alguma mesada, esse dinheirinho é para tu comprar o teu picolé, para tu comprar a tua revista, o teu sei lá o quê. Vamos juntar para te comprar aquele joguinho de videogame. Ou seja, como se fala com filha. Eu acho que tem uma particularidade aí com a mulher, que é exatamente fazer essa introdução que eu trouxe aqui, das dificuldades que as mulheres 40 a mais, nós passamos, passamos no passado, é redundante, mas que nós tivemos, para que essas meninas também, que hoje são adolescentes e que... Eu tenho uma filha de 22 anos e a gente discute o orçamento. Olha, esse mês nós já gastamos tanto no supermercado, segura, só vamos gastar agora no mês que vem, depois que fechar a fatura, estamos gastando muito de iFood, olha só, vamos separar esse dinheiro, essa grana do Uber, porque tu está andando muito de Uber, e tu está usando só o Uber, ou seja, o que for, né? Aqui eu estou falando do serviço. Sim. Quem sabe usa o concorrente. Então, assim, só que isso é chato, né, Sérgio? Sim. Isso é chato, porque não é o tipo de assunto que os filhos querem muitas vezes falar. Só que é uma dor necessária. Porque este adolescente, ele vai, com certeza, saber equilibrar muito melhor na vida adulta dele se ele tiver essa conversa desde cedo. Então, é difícil falar com os meninos, mas os meninos já vêm com um chipzinho lá, né, que ele já tem esse DNAzinho que ajuda. Com as meninas é pior. Né? Porque ainda
a gente vive um mundo das princesas da Disney. Né? Que saudades que eu tenho da Aurora da minha vida, que os anos não trazem Não mais. é, né? Fazer adulto não é fácil, gente. Não. Os Aproveitem. tempos passaram, mas de alguma forma a gente ainda educa as filhas como princesas que vão encontrar o príncipe encantado e que vão casar e tal. Então, isso é difícil botar dinheiro no Sim. meio, né? Não sei se tu é pai, Sim. né? Imagina o príncipe tem castelo. Como é que eu vou botar dinheiro no meio? É complicado. Tem um casal de filhos. Mas eu tenho exemplos de clientes meus que fizeram bem tão isso. bem esse trabalho que hoje os filhos estão trabalhando com eles e os filhos são super responsáveis, assim, e os pais conseguiram transmitir isso. E tenho também clientes que têm muito dinheiro e que não educaram nada e que hoje os filhos só estão gastando. E vão colocar tudo fora, que ele levou uma vida Então, inteira para construir. Não é praga, é realidade. Né? Tem aquele um ditado. ditado. Como é que é? Avô nobre, filho rico, neto pobre, não é isso? Não, o que eu sei é que assim, os avós constroem, os filhos mantêm, os netos destroem. Também. O teu é mais objetivo, gostei desse teu. Tem um outro que eu sei que eu Eu estava já... enfeitando muito lá. Mas respondendo à tua pergunta, assim, que eu acho que é uma pergunta bem pertinente e bem complexa mesmo nos dias de hoje, assim, eu percebo às vezes clientes que me perguntam como é que eu falo com meu filho, fala sobre orçamento doméstico, fala o custo que tem dentro de casa, pede para pagar a luz desde pequeno, né? Saiu do quarto, desliga o ar-condicionado. Isso é educação financeira. Cara. Né? Sim. É simples, mas é... Ou tipo aquele filho que tu sai com ele e ele fica... Aquela criança que fica toda hora pedindo. Fala para ele. Filho, a mãe não tem dinheiro nesse momento. A mãe... Né? Não é que a criança que tem 5, 6 anos ela vai entender, mas ela vai saber que tem um limite ali, né? Que a mãe naquele momento não pode, o pai não é que ele não quer, ele não pode. Então, e fazendo isso desde o início vai criando uma... O cérebro Sim, vai... educando. Exato, de uma forma natural. Quando ele consegue entender melhor, ele vai saber, não é que o pai e a mãe não tenham dinheiro, é que isso aqui não é uma prioridade nesse momento. Claro. Eu tenho que fazer escolhas. Eu tenho que, talvez, juntar o dinheiro para isso. Sim. Então, de novo, respondendo, não é fácil, não é, mas esse é o nosso papel como pais, né? Da gente, efetivamente, conseguir transmitir, né, o que nós aprendemos com tanta dor, a gente conseguir passar para eles, olha, a vida é assim. Sim. Isso é assim que funciona. Né? E fazer o quê? Não tem como... Né? Quando tu não dá limites, tu vai colher esses frutos lá na frente, às vezes, daquele filho que se torna um adulto que gasta, é perdulário. Né? Quem é a cidadã Cris Della Justina? Quem é a cidadã? Bom, eu acho que em primeiro lugar, né, eu sou me intitulo assim como uma guerreira, né? Eu comecei muito cedo, aos 17 anos, e fiz uma carreira bem bacana, né, profissionalmente, assim, em grandes instituições que foram escolas de vida para mim. Eu sou uma pessoa que eu primo muito pelo que é justo, né, pelo que é correto. Então, assim, eu acho que a minha história de vida e de trabalho me levou para um lugar onde o que é certo, eu bato muito nessa tecla, eu fico muito indignada com coisas erradas. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu sempre questiono quando eu percebo que tem injustiça, que tem coisa errada, que, né, como brasileira que paga impostos, eu me questiono muito, né, o quanto esse país ele efetivamente nos dá oportunidades e o quanto a gente luta, e somos uma pequena parte da população que paga imposto e que não recebe nada em troca. Então, isso para mim é uma questão muito forte, assim. Eu sou uma mãe muito orgulhosa dos meus filhos, assim, eu acho que o principal disso tudo é ter conseguido prover uma boa educação para eles, e hoje ver que eles estão bem e são cidadãos também, né, do mundo e tendo acesso aí. E sou acho que uma pessoa que está sempre buscando algo melhor para oferecer para os outros, assim, né? Hoje eu tenho uma carteira grande de clientes, eu vejo que eu me tornei, às vezes, uma pessoa da família para eles. Porque tem um nível de confiança tão grande, né? E eu acho que a ética está em primeiríssimo lugar nisso, que tu fica amigo e tu acaba, né, percebendo que as pessoas vêm perguntar coisas que, às vezes, nem a própria família sabe.
né? Então, eu tenho muito orgulho disso, né? Que eu acho que eu vim do interior, né? Enfim, meus pais eram de origem muito humilde, consegui, acho que, vencer em Porto Alegre. E me orgulho muito, né? Acho que a cidadã, assim, olhar para trás, né? E dizer, bah, eu construí a minha história, eu tive os meus momentos difíceis, mas eu consegui deixar e trabalho com um legado importante, né? Principalmente para o público feminino. Então, eu acho que é isso, assim. É difícil a gente falar da gente, né? Todo mundo fala isso aqui. É difícil. Uma vez a gente fez também nós, né? Brincando. Não é fácil. Porque mas a gente tende a se diminuir, né? A não querer, às vezes, enxergar aquilo que a gente tem de tão bom, né? De novo, principalmente nós, mulheres, a gente tem mais dificuldade ainda. Mas eu acho que eu consigo perceber, assim... até eu estava fazendo uma brincadeira, não sei se vocês já fizeram isso. Eu fiz uma brincadeira com o ChatGPT e eu perguntei para ele, depois das nossas interações todas, quem eu era. Né? Olha. E eu fiquei... Claro, eu já uso há um bom tempo. Sim. Eu fiquei impressionada com a resposta dele. Vou perguntar para o meu. Eu apelidei de Tininha, a minha. Tá bom, bota um quase o alter ego, né? Exato. Gente, eu fiquei apavorada com o que ele trouxe, assim, sabe? Para mim. Você é uma profissional, não sei o quê. Você é uma mãe dedicada. Claro que ele vai buscando as coisas que a gente pesquisou. Mas eu fiquei surpresa como ele me descreveu. Eu disse, gente, será que eu sou tudo isso? E engraçado, e no final ele, inclusive, diz assim, ó, você deveria desenvolver tal e tal e tal e tal coisa. Vou fazer comigo. E a Tininha vai ter que falar toda a verdade. Não, e sabe que eu fui melhorando as perguntas até que eu disse para ele, seja honesto comigo. Diga exatamente como tu me vê. Vou cancelar a tua assinatura do Pro. Não, só vou usar o grátis agora. Gente, é interessante, porque ele me trouxe até... Eu até me assustei com isso, gente. Será que tem alguma câmera ali na... Mas é bacana, sabe? Porque até tem coisa... Ele te diz alguns pontos fortes, assim, que a gente às vezes... Sabe aquele tipo de coisa assim, eu achei que eu era assim, mas eu não tinha certeza. Sei lá se dá certo ou não. Sim. Mas eu acho que é isso, a gente também saber reconhecer os valores da gente e aquilo que efetivamente faz sentido na vida, né? Trabalhar com dinheiro é muito difícil, né? Eu estou nessa batida aí desde os meus 18 anos, eu tenho 54 anos, então, assim, eu já vivi de tudo. Mas olha para aquela câmera ali na 4 e passa teu contato. Então, o meu Instagram é o Cris_dela Justina, dela com 2 L's, Justina com G. Eu tenho também uma página que é o Elas Investem, onde eu dou dicas de investimentos para mulheres, né? E um pouco do que a gente conversou aqui. E, enfim, eu acho que é isso. Né? Ótimo. Estou super feliz de estar aqui com vocês hoje, poder dividir, né, compartilhar um pouquinho do meu conhecimento aí, de uma árdua tarefa que eu tenho aí. Esse vai ser o podcast Educação Financeira para as Mulheres, parte 1, porque com certeza teremos outro. Querida, a gente queria deixar assim um profundo agradecimento aí, a tua disponibilidade de estar conosco hoje aí, trazer tantos conhecimentos aí que eu acho que vai ser fundamental para os nossos teleouvintes, né? E já deixamos aqui um convite para que tu retorne aí numa outra oportunidade, quem sabe vamos aprofundar esses assuntos ou trazer um outro assunto que possa complementar esse, né? Mas esse, deixo aqui então o meu agradecimento e muito obrigado. Muito obrigada, adoro conhecer pessoas como tu aí, vencedoras, que é para isso que serve o podcast, para inspirar a sociedade, essa juventude aí do neném. Vamos trabalhar, o Brasil aí forte, maravilhoso, o impávido colosso. E vamos fazer uma grande nação. E para você que ficou até esse momento no canal, está na hora de dar o joinha, comentar, compartilhar e até semana que vem. Podcast Bastidores da Vitória, semanalmente trazendo convidados com as mais diversas especialidades e experiências, preocupados com a cidadania e com os destinos do Brasil. Vitória Consultoria, inovando pela liberdade. Bom dia, boa tarde, boa noite e até semana que vem, Lideranças do Brasil.